Olá, amigos do Sportcast, amigos da GazetaTV.com. Estamos nessa sexta-feira, 19 horas, iniciando mais uma edição do nosso Sportcast. Vamos aqui hoje falar mais sobre o Campeonato Municipal. Na última quarta-feira nós tivemos a grata satisfação de receber aqui o técnico do Fecha a Porta, o Flá, o artilheiro da competição, o Fernando. Nós focamos bem aí, né, os jogos semifinais. Hoje vamos falar bastante também do confronto Manchester e Azurra. E vamos então falar muitas coisas aqui sobre o Campeonato Municipal. Tivemos seleção brasileira hoje, goleando, né? Temos expectativa aí de jogos aí do brasileiro também. Tivemos jogos, né, na última quarta-feira, colocando alguns jogos em dia, né, no Brasileirão. E nós vamos conversar aqui hoje. O time está quase completo, né? Mais uma vez aqui, retornando a nossa bancada aqui. Hoje vamos fazer com a participação do Cadu Nogueira e do Heleno Nogueira. Primeiramente, Cadu, você que já está um tempo aí, longe da gente, está trabalhando, né? Tem que correr atrás, tá certo. Mas é muito bom ter você de volta aqui no estúdio. Cadu, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Heleno. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação enorme quando eu estiver aqui por Bananal, estar participando do programa, comentando aí sobre o nosso esporte municipal, sobre o nosso campeonato brasileiro. É sempre um prazer muito, muito grande da minha parte estar aqui com vocês. Muito boa noite, Heleno Nogueira. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Eduardo, que não está presente hoje aqui, está lá em Resende, né? E que nem o Ricardo comentou, a gente tem que comentar aqui sobre o Campeonato Municipal de Bananal, que a rodada é neste domingo, às 10 horas da manhã, tem o Nacional contra o Fecha a Porta contra o Nacional, e às 14h30 tem o Manchester contra o Azurra. E também o Brasil, que venceu hoje por 5-0, a questão do Campeonato Brasileiro, que houve 2 rodadas ontem, e as outras rodadas que acontecerão no Campeonato Brasileiro. E a gente vai informar aqui sobre esses jogos finais lá no estádio João Velar, em Bananal, Ricardo. Muito bem. Cadu assistiu um pouquinho do programa de quarta-feira, Cadu? Aqui esse horário às vezes não ajuda também, né? Mas você conseguiu assistir? Consegui ver um pouquinho, né? A participação do Flá e do Fernando, muito legal, muito bom programa. Falaram muito bem. Pena não estar aqui, né? Para participar desse bate-papo, mas uma próxima oportunidade vamos tentar alinhar isso aí. Estão todos de parabéns aí pelo programa. E a gente conseguiu dissertar bastante, né, sobre o... Foi um programa divertido. Nós tivemos, foi o recorde do programa em visualizações únicas ao vivo. Então, porque normalmente o programa ao longo quando a gente grava ao vivo tem uma participação sempre muito boa, mas muita gente vai assistindo depois, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E só que naquele dia foi ao vivo mesmo. Então as visitações únicas, hoje eu nem olhei quanto que bateu, mas já estava em 2.200, deve ter batido aí 2.400, 2.500, alguma coisa aí, quase que um quarto, né, da população de Bananal. A gente sabe que tem muito bananalense que assiste a gente fora de Bananal, mas proporcionalmente em relação à população da cidade, é uma audiência muito boa e a gente fica muito feliz com isso. Mandar um abraço aqui para o Flá e para o Fernando, que realmente ajudaram a gente a fazer um programa muito legal. E a gente espera receber, né, da mesma forma, os representantes das outras equipes, porque, conforme eu falei no programa de quarta-feira, uma dos objetivos do nosso programa, um dos objetivos do Sportcast, é abrir espaço, né, para as pessoas que fazem o futebol de Bananal acontecer. Né, os atletas, comissão técnica, organizadores. Então a gente está aqui para receber todo mundo com o maior prazer, né, com muito respeito, e ainda mais nesse momento decisivo aí, em que a gente vai destacando. Nós teremos aí 2 semanas basicamente, né, sem movimentação do campeonato municipal, porque não teremos rodada nesse final de semana, mas nós não vamos deixar de falar do campeonato municipal não, porque tem muitas informações para a gente passar. A gente vai tentar trazer convidados aqui, né? Dar o meu boa noite aqui para o César, que já está aqui dando boa noite para a gente. Obrigado aí
pela audiência, acompanhando a gente pelo Facebook. E então ele mandava, daqui a pouco eu vou responder para o pessoal que também mandou mensagem para a gente na quarta-feira, mas como a gente estava aqui, eu não estava tendo acesso aos comentários do Facebook como eu estou hoje. Então hoje dá para a gente interagir com a galera que participar aí pelo Facebook, mas eu não vou deixar de registrar aqui o pessoal que mandou mensagem pelo Facebook na quarta-feira também. Já já eu vou ler aqui. Bom, e a gente falou muito, Heleno, do fecha-porta, do confronto, né, que vai ter contra o Nacional. Tem uns confrontos que realmente valem a pena a gente acompanhar. Eu estou querendo confirmar aqui, né, aquilo que eu falei no programa, a gente gravar, né, os jogos para depois passar os melhores momentos mais no domingo à noite. É até uma forma de a gente relembrar a garotada nova. Hoje em dia, Cadu, sua geração está acostumada com jogos ao vivo, né? Antigamente não tinha tanto jogo ao vivo assim, não. E a gente, principalmente quando o time da gente ganhava, a gente ficava esperando, era o videotape que chamava. Então passava o jogo inteirinho, mas era 10 horas da noite, por aí, entendeu? Hoje chamado de VT. Né? Hoje chamado de VT. E então a gente ficava esperando lá, principalmente quando o time da gente ganhava. Né? Como o Fluminense, por exemplo, estava sempre ganhando o Flamengo, então a gente sempre ficava acompanhando lá. O Heleno não sei se assistia, por algum outro motivo, mas o tio Nonô, olhando, brincadeira à parte. Era tarde. Era tarde, né? Aí você não assistia, né? Dormindo. O tio Nonô, nosso querido e saudoso tio Nonô, rapaz, ele brincava que ele tinha um irmão que, na hora desse videotape aí que eu estou mencionando, o Flamengo às vezes perdia o jogo e o irmão dele ia assistir o videotape para ver se o Flamengo pelo menos empatava, entendeu? De tão fanático que ele era. Aquelas brincadeiras do tio Nonô, lógico, né? Então, é muita história para contar. Então, a gente vai reeditar isso aqui na Gazeta TV, de certa forma, passando os 2 jogos semifinais. Nós vamos gravar e passar os lances. Eu já fiz isso, inclusive, alguns anos atrás, há 2 anos atrás, na primeira edição da Copa Bananal. O pessoal do Telearte, por exemplo, já está acostumado com isso, porque ficou lá no antigo canal Bananal, né? Agora Gazeta TV, no YouTube, está lá até hoje, lá, os jogos. E o bom é isso, né? Porque fica registrado aí para a posteridade. Copa Arapeí, não foi? Foi a Copa Arapeí, a primeira, né? A primeira Copa Arapeí. E aí eu gravei os jogos semifinais, exatamente o que eu pretendo fazer agora. Eu gravei os jogos finais e a final. Eu estava fazendo teste, por causa da internet ainda não estava muito contento. A Pulse acho que não tinha chegado ainda, estava chegando. Agora a Pulse já está na Arapeí, né? Nosso grande parceiro aqui do Sportcast. Está até em Cachoeira Paulista. E Cachoeira Paulista, já está expandindo bem mais, foi para Barreiro, né? Foi subindo aí, está também no Sul Fluminense, está em Resende. Então a Pulse está sempre levando essa qualidade que ela tem na internet aí. E tudo que a gente está fazendo aqui não seria possível se não fosse a qualidade da Pulse. Essas transmissões ao vivo, porque isso aqui não é fácil. Isso aqui é você fazer uma transmissão via web TV, jogar para a rede social, só uma internet de muita qualidade, boa, igual a da Pulse, para a gente conseguir fazer isso aí. Bom, vamos falar então, antes da gente falar de campeonato municipal, vamos falar rapidamente aqui. Rapaz, agora encheu a tela aqui, cara, do pessoal mandando mensagem aqui. Maravilha, gente. A gente fica muito feliz em saber disso. A Vicentina Rosa. Ô, Rosa, boa noite. Obrigado aí pela sua participação. E ela tá gritando aqui, Helena. Azurra! E o César falando que é torcedor ilustre do Azurra. O Tiquinho também está lá. O César é seu paçoca. E o Tiquinho parece que está com ele lá, que ele botou o Tiquinho aqui também, está no mesmo perfil. Mandar um abraço para essa galera toda aí, mandar um abraço para o Eduardo lá. Eduardo a gente está respeitando lá, ele infelizmente na quarta-feira nós tivemos, né, a perda do sogro dele, né, que é o pai da Ana Flávia, esposa dele, pai do Netinho, Liminha. Então a gente manda aqui as nossas condolências para toda a família. E o Eduardo, então, não pôde participar em função, né, desse período de luto, obviamente, dando um toque lá, né. Então, assim, vamos falar hoje aqui
antes de começar a falar muito sobre Manchester e Azurra, né, Cadu? Nós estamos recebendo cobrança e até justa, né? Que a gente não está falando do Manchester como deveríamos. E eu me rendo, eu dou razão para eles, é porque às vezes falta do material também, né? Para a gente abordar aqui, mas a gente tenta falar, mas eles têm razão. Mandar um abraço aí pro Mário, pro Davi, né? Pro Moreno, pro Vitinho, pro Valdir. Galera aí do Manchester. Deixar o convite também para eles estar vindo aqui com a gente. Exatamente, conversar. É isso aí. Falta a participação deles aí no programa. Vamos tentar ver aí um dia que eles possam vir. A gente, claro, vai falar muito sobre Manchester, Nacional, Fecha a Porta. A gente vai falar de todos os clubes. Que às vezes um dia ou outro ali a gente acaba falando um pouco mais de um pouco mais de outro. Mas o último jogo que eu tive lá na Vila, o Mário até brincou comigo, né? Cara, vai falar do Manchester lá, não sei o quê. Vagão também, goleiro do Nacional. E calma, pode deixar que nos próximos programas a gente vai falar bem desse time. Beleza. Heleno, vamos falar mais de Manchester mesmo e Azurra, Nacional. Porque o pessoal está falando muito do Azurra. Então, Nacional, né? Do Manchester, né? Primeiro lugar. Não tem como falar, não questionar. Às vezes o pessoal questiona que a gente não está falando da equipe do Manchester. Eu sempre falei do Manchester aqui, principalmente nas vitórias dele. Que ele teve 6 vitórias e um empate contra o Azul. Então, praticamente, gols aí. E Manchester foi 0-0 o jogo. O restante, o Manchester fez os gols e chegou à pontuação que foi, com 19 pontos, líder do campeonato. E no dia 19 agora joga Manchester e Azul, sendo que o Manchester tem a vantagem do empate contra a equipe do Azul. Grande jogo, né? Grande jogo. E é um jogo muito falado, principalmente aqui em Bananal, porque eu acredito que vai dar público lá no estádio João Velar para esse jogo, não só do Azul contra o Manchester, como o Nacional contra o Fecha a Porta. Então são 2 jogos importantíssimos para as equipes, que daí são as duas equipes que vão fazer a grande final no dia 26, lá no estádio João Velar. Então a gente espera que tanto a equipe do Azul como a equipe do Manchester venham completas para esse jogo lá no estádio João Velar, que seja um grande jogo e que não haja por intermédio, assim, às vezes até de violência. A gente não quer, as pessoas que vão no campo não querem ver violência. Há casos de toque com algum jogador, mas não é questão até de violência daquela pessoa. Mas a gente prefere um jogo bonito, que o jogo seja bem bom, não só para os torcedores que estão vendo no estádio, e também a pessoal que está acompanhando de fora também, mesmo que às vezes não é torcedor, mas gosta do futebol, está lá acompanhando. E a gente está lá presente lá no dia 19 para acompanhar essa semifinal entre Manchester e Azul lá no estádio João Velar. Maravilha, eu estou no retorno aqui porque a gente teve uma quedinha no som, até o Paçoca avisou aqui. Acabou o som. Obrigado aí, pessoal. A gente vai tentando melhorar o som aqui, mas às vezes dá uns... E o retorno nosso está diferente aqui. No retorno está perfeito aqui, mas na saída não está. Tiquinho, César, eles confirmaram aqui. Heleno foi meu treinador no Azurra, está falando aqui o Paçoca. Claro que a gente lembra, né? Isso aí não tem como esquecer o Paçoca. O Paçoca foi um grande artilheiro, né, Heleno? O Paçoca era o ponto, um cara que estudava muito e por isso que ele foi jogador do Azul e jogava muito. Paçoca. O Tiquinho também jogou tanto de atacante como jogou de lateral. Foi um grande jogador também. Então a gente tem mais que essas coisas que estão falando da minha pessoa, agradeço. E questão passado, mas hoje mesmo no presente, a gente está presente no estádio para acompanhar os jogos. Principalmente hoje a gente está aqui pela rádio para acompanhar os jogos lá no estádio João Velar. Mas a intenção é que haja um grande jogo entre Manchester e Azul, como Nacional e Fecha a Porta lá no estádio João Velar no dia 19. Vamos falar um pouquinho, para a gente se aprofundar mais no campeonato municipal, que eu vou colocar na tela aqui daqui a pouco, não só os confrontos, mas também a artilharia, né? A classificação final, para quem eventualmente não acompanhou o programa aí nos últimos dias. E o Cadu, acho que está querendo muito falar de arbitragem da CBF aí.
Porque parece que nós tivemos um jogo aí no meio da semana, Cadu, que estava atrasado na rodada. E tivemos 2 jogos, na verdade, né? Tivemos o Atlético Só Mineiro. polêmica essa arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira realmente está querendo arrumar muita confusão mesmo, Cadu. Teve polêmica no jogo do Palmeiras e São Paulo, teve polêmica no jogo do Mirassol e Fluminense, assim, Flamengo também, no jogo do Flamengo teve polêmica. Eu não sei quando que vai evoluir, quando que a CBF vai, de fato, deixar o futebol brasileiro melhor em relação à arbitragem, porque a Europa não é assim. O semi-automático passou da hora, né? Não sei se nos programas anteriores vocês comentaram sobre isso, mas semi-automático está no mundo inteiro, menos no Campeonato Brasileiro. Já passou da hora de colocar. Em relação aos árbitros, falta de critério também. Cada árbitro dá um critério diferente. Você tem que arrumar isso aí. Então, não sei aonde vai chegar O Marlon, jogador do Grêmio, comentou e falou muito bem sobre a arbitragem. Né? Não sei se você viu, Heleno, mas falou muito bem isso depois do jogo. Muito, claro, chateado, né, com o desempenho da arbitragem, não só naquele jogo, mas como em outros jogos também. Esqueci de falar, Cruzeiro Sport também, teve um lance lá, que o Sport tinha chance clara de gol ali, o árbitro interrompeu a jogada, sem necessidade. Enfim, é muitos jogos, muitos erros assim, né, claros, que é só no futebol brasileiro, que em outros lugares não tem. Vamos falando aí, porque eu tô no retorno mais atrasado aqui, quando não terminar o outro entra, porque que nem o eu tô tentando melhorar o som aqui. O Cadu acabou de comentar aqui, realmente a arbitragem brasileira está muito abaixo do que pode ser para esses jogos que estão sendo feitos, e por isso que está acontecendo esses detalhes aí, contra, seja a equipe que for, que nem ele comentou no São Paulo e Palmeiras, um pênalti a favor do São Paulo, o juiz não aplicou o pênalti, não deu o pênalti, depois numa entrada do Anderson Pereira no Marco Antônio do São Paulo também, que era questão de cartão vermelho, não levou o cartão amarelo e continuou no jogo. E que nem falou, o Marlon falou, jogando no Grêmio e Bragantino, no finalizar do jogo, o árbitro deu um pênalti a favor do Bragantino, que na realidade o Marlon falou que estava correto. Aí ele estava com a bola do lado do corpo, ele não levantou a bola para a bola bater na mão dele. E o juiz marcou o pênalti, e o João Dom bateu, fez o gol e foi 1-0 para o Bragantino. Então, não só esses jogos que a gente está comentando, vários outros jogos que vêm acontecendo, e isso aí para a arbitragem brasileira é ruim, principalmente quando eu comentei lá naquela outra rádio que a gente estava lá. A arbitragem brasileira precisa ter uma melhoria, principalmente os jogos que estão sendo para essas pessoas que estão vendo jogos, para que possa ser uma arbitragem melhor, porque hoje do jeito que está acontecendo, a torcida sofre muito quando você pega uma equipe sua, você vai para campo, com o intuito você vai com o intuito de ver a equipe vencer, jamais com o intuito de perder ou de empatar até ainda vai lá, mas a questão de resultado, que nem hoje a gente pode comentar, a gente comenta aqui, não é porque eu sou Flamengo, hoje você pega as melhores equipes que tem no Brasil hoje, se chama Flamengo e Palmeiras, são as duas equipes, são um grupo bem diferenciado das outras equipes, não quer dizer que a outra equipe não tem condições de vencer Flamengo ou Palmeiras, mas eles têm um plantel muito forte, não só do time que joga, como os reservas também, que estão nos seus times, né? Então, precisa ser visto esse negócio da arbitragem aqui no Brasil, que nem eu comentei lá, eu acho que já era hora até de ver a arbitragem fora do Brasil, para que possa ser aplicado esses jogos aqui, sem querer desmerecer a arbitragem brasileira, mas que possa ser Então, se você tem um parecer melhor dessa arbitragem, eu acredito que vai ser melhor para eles, e como o torcedor também que está assistindo o jogo, vai assistir com mais tranquilidade esses jogos aqui no Brasil, Ricardo. Cadu, o lance lá do Fluminense, no início da jogada, primeiro que é aquela coisa do árbitro voltar uma jogada lá atrás que ele viu e deu continuidade.
Aí depois você vai analisar, tirando o Paulo Sérgio Oliveira, que até quando parar, né, ele parou de apitar, mas continua opinando contra o Fluminense nas coisas dele. Então, nitidamente, o jogador do Mirassol, ele pisa na bola e depois do movimento de lateral que ele faz, que aí o Canóbio toca na perna dele. Mas antes ele ficou desequilibrado porque ele pisou na bola, por cima da bola. E o Eric Faria, na transmissão, já tinha falado isso. Respeitava a opinião do Paulo César Oliveira, mas entendi que não foi falta, não foi nada. Tenho vários outros comentaristas ao longo desses dias, eu vi, né, inclusive, muitos identificados, inclusive com o Flamengo lá, aquele... Agora me fugiu o nome dele, rapaz. Ele é muito ativo lá, com comentário do Flamengo. Ele falou, não foi nada. O cara errou, ele viu o lance e depois o VAR volta, rapaz. No lance lá atrás. E ele foi no VAR, né? E aí o problema exatamente. O problema é essa falta de critério, né, Cadu? Assim, eu acho que aquele lance não é falta nunca da Europa. Primeiro, porque a visão do árbitro estava limpa. Ele estava de frente pro lance, ele viu, né, prevalece que a decisão de campo para ele. Por que não foi falta? Né? O Ricardo ressaltou bem. O jogador do Mirassol, ele pisa na bola. Quando ele já tá, ele não cai devido ao toque do Canóbio. Ele cai porque ele pisa na bola. Quando tem o toque do Canóbio, ele já está caindo. Você pode ver que ao pisar na bola, o corpo dele já está em direção ao chão. Né? No momento da queda, aí sim o Canóbio toca nele. Realmente tem um toque leve do Canóbio por trás, mas o jogador não cai devido a isso. A gente não sabe a intensidade do toque do Canóbio. Por isso que não deve ser marcada a falta. Por que ele caiu então? Porque ele pisou na bola. O lance é claro. E o juiz viu isso. Tanto é que na decisão dele, a decisão final dele, no final ele pergunta pro VAR. Ele pede a opinião do VAR. Então, decisão final o quê? Falta, né? O VAR confirma e ele fala. Então, é falta sem cartão amarelo. Vai lá e dá a falta. É um absurdo uma falta daquela. Primeiro que não foi falta. Como eu falei, o jogador pisa na bola. No momento da queda, sim, tem o toque do Canóbio. Mas ele já estava caindo, ele já estava em queda. O cara não caiu, né, o Danielzinho, se não me falha a memória, por causa do toque do Canóbio. Ele caiu porque ele pisou na bola antes. Agora, se ele tivesse caído pelo toque do Canóbio, era outra história. Era outra interpretação. É isso que eu acho que deve ser abordado. Claro, se a árbitro comentarista aí, assim, é incrível. Sempre ele fala tudo contra o Fluminense. Se fosse outro time, ele usaria outro critério. É inacreditável. Que nem nesse caso aí que do Canóbio, que houve, que nem estava vendo aqui, não foi falta. E se ele não dá falta, realmente o Fluminense tinha grande chance até de fazer o gol. Não, ele fez gol. Hã? Foi gol. O lance foi gol? Foi. Mas ele não parou a jogada? Não, o Fluminense fez o gol e o VAR chamou e anulou o gol do Acosta. Nesse lance que ele parou, então saiu o gol do Acosta. O Acosta saiu, fez um gol. Anulou, foi esse lance. Ele anulou devido a essa falta que o VAR viu, né? Ele não viu. Não sabia. Então aquele gol do Acosta, aquele que deu por cima, foi anulado. Foi devido a esse lance que o jogador pisa na bola, né? Uhum. É incrível. Arbitragem de futebol brasileiro. O gol lá, o certo, então teria que ter dado o gol, então. Pois é. E seria 1-0 ali, seria outro jogo, né? Porque estava 0-0 até aquela altura do jogo. Anulou esse gol do Fluminense, o Fluminense deu aquela caída, o Mirassol vai lá em seguida e faz um gol. Inacreditável. É por isso que a gente está falando a questão da arbitragem, justamente sobre isso aí. Às vezes uma questão que nem você comentou, não foi falta. Não. Deu sequência no lance, que foi o gol do Acosta, e depois foi pro lance do VAR. O VAR marcou a falta e anulou aquele gol do Fluminense, que seria um gol legal, independente do que o árbitro fez, falha do árbitro, porque, por isso que eu falo, às vezes numa falha do árbitro acontece o que aconteceu. Se o Fluminense sai vencendo por 1-0, seria outro jogo. O Fluminense poderia até jogar diferente 80% do gol anulado foi o VAR, porque o árbitro não deu a falta. Ele estava de frente, né? O lance aqui, ele de frente, ele mandou seguir, ele aponta para a bola, sai o gol do Fluminense, o VAR vai e chama, e ele vai do VAR. É por isso que às vezes o pessoal fala, você fala demais, eu sou contra o VAR. Eu não sou a favor do VAR, Ricardo. Você não é a favor, Eliane? Não sou a favor. Tem que deixar o jogo seguir, que ele tirou a autoridade do árbitro. Que nem o árbitro, se ele deu a falta, chamou o VAR, e o VAR falou que não foi falta e deu o cartão amarelo, ele tirou o gol do Fluminense do Acosta, que era gol.
Ele tirou o gol o próprio árbitro poderia ter dado o gol e não deu o gol. Justamente por quê? Porque o VAR chamou ele e só que o VAR falou do outro lado e acabou prejudicando quem? O Fluminense contra o time do Mirassol. A gente está falando de erro de VAR aqui, agora vamos falar do erro do apresentador aqui. O César não é o Paçoca, é o Tiquinho. Ele está me corrigindo aqui. Aí agora que na tela maior eu consegui... César não é o Tiquinho. César aqui no perfil é o Tiquinho. Entendeu? Porque agora aqui no... Não, ele mesmo está falando aqui. Não é o Paçoca, não, é o Tiquinho aqui e tal. Agora aqui na tela maior eu consigo passar o mouse em cima da foto, porque aparece muito pequenininho aqui na tela da transmissão, né? Mas aí agora na tela maior eu consegui ver que é o Tiquinho mesmo. Tá? Tem uma foto dele aqui com o nosso querido, né, e saudoso Pedro Luiz Barbeiro, né? Compadre do meu pai, de bons tempos lá do cinema, dava muita risada, grande flamenguista, né? Então é o Tiquinho mesmo, entendeu? Agora eu estou passando o mouse aqui, abraça aí, Tiquinho. E eu vejo a foto do Pedro Luiz assim, rapaz, só vem lembrança boa, né, rapaz? Ô, cara, gente boa, alto astral, divertido, né? É um dos caras aqui em Bala que eu queria fazer um papo na praça e não vou conseguir fazer. E eu tenho certeza que seria maravilhoso um papo na praça com o Pedro Luiz, que o Barbeiro conhece tudo e viu a história da cidade durante muitas décadas, né? Ia ser um negócio maravilhoso. Muito saudade do Pedro Luiz. Bom, dito isso, eu acho que em relação a Fluminense e Mirassol, a questão do Fluminense agora é que ele estava numa projeção até de terminar em quarto lugar, se ele né, ganhasse esse jogo e fosse colocado os jogos em dia, ele poderia ficar até à frente do Botafogo, pelo menos em quarto, pelo menos, né? Então agora já complicou, a situação já não é mais a mesma, então não é mais aquilo que o Fluminense projetava. Vai ter que focar no brasileiro mesmo, não dá para pensar só em Copa do Brasil, até porque a gente não sabe a evolução do Vasco, né? Lá no final do ano tem muito tempo ainda, 2 meses no futebol né, muito tempo. Então o Fluminense tem que tentar a vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro mesmo, que é o mais correto, né? Pelo menos tem mais palpável, porque depois também numa eventual final contra o Cruzeiro, né, ou Corinthians, é sempre muito complicado. Então é muito difícil. E o Atlético Mineiro anteontem, né? Foi quarta-feira, né? Foi quarta-feira. E venceu o jogo dele contra o Sport, né, depois de muito tempo. O Rony estava muito tempo sem fazer gol também, né? E venceu assim, não foi muito tranquilo o jogo não, mas depois o time se firmou em campo e conseguiu um placar, pelo menos no placar 3-1, né? 3-1. Deu para respirar um pouco, porque o Atlético já estava entrando ali na mira da zona de rebaixamento, né? Realmente, o Atlético, com a situação que você estava no campeonato, enfrentando a equipe do Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, fez os 3-0, mas penou para fazer esses 3 gols contra a equipe do Sport. E no final do jogo, o Sport conseguiu fazer o gol de pênalti, e acabou 3 para o Atlético Mineiro, 1 para o Sport. Esse foi o resultado final. E o Fluminense, que jogou fora contra a equipe do Mirassol, perdia por 1-0, o Fluminense conseguiu empatar por 1-1, gol do Martinelli. E no final do jogo, o Negueba conseguiu fazer o segundo gol do Mirassol, e o Mirassol só o vencedor por 2-1, lá no seu estádio, aqui em São Paulo. Em relação ao Atlético, Helena, o que você observou, Cadu, o que você observou não sei se você conseguiu ver o jogo, mas eu vi um pedacinho, e o Atlético pelo menos estava com um pouquinho mais de vontade, vamos dizer assim. Não que não tenha tido vontade, mas depois daquele jogo pífio contra o Fluminense, que a torcida deve ter ficado muito louca da vida, porque até a gente que está torcendo para o Fluminense, você não via você via um Atlético muito nervoso em campo, o Hulk totalmente xingando o companheiro, discutindo, e o Hulk tem essa coisa, quando ele fica quieto ele joga pra caramba, quando ele começa a falar no jogo, é porque não vai sair nada dali. É igual o Neymar. Igual o Neymar. Quando começa a reclamar... O Atlético, primeira partida boa que eu vi, depois do retorno do Sampaoli no Atlético Mineiro, foi essa, né?
Jogou bem a equipe, abriu 2-0 ali no primeiro tempo, né? O Guilherme Arana acabou fazendo um gol. Uma partida boa do Arana, que é um jogador que era jogador de seleção brasileira, até não vinha bem depois que se machucou, né? Mas parece que nessa partida ele conseguiu ser o lateral que todo mundo espera. Fez uma bela partida o Guilherme Arana. E assim, não vou dizer que foi um jogo difícil, porque na maior parte do jogo o Atlético dominou o esporte. E é obrigação, né? O Atlético jogando em casa. O Sport já tinha aprontado contra o Cruzeiro na rodada passada, empatando 1-1 lá, né? E acabou não conseguindo um bom resultado diante do Atlético Mineiro, que é um jogo difícil. A gente sabe que jogar lá na Arena é um jogo difícil, é sempre um jogo difícil, mas vale ressaltar aí a primeira grande partida do Jorge Sampaoli à frente do Atlético. Muito bem. Quem viu o Brasil hoje, eu assisti 20 minutos do jogo, depois fui para Barra Mansa, assisti um pedacinho, cheguei a ver o 5º gol. Quando cheguei em Barra Mansa já estava, quer dizer, onde eu parei, né, para aguardar lá uma consulta, aí já estava 4-0 e cheguei a ver o 5º gol. Então eu vi o jogo assim muito picado, né? Não deu para acompanhar muita coisa não, mas eu acredito que vocês tenham assistido. E o resultado me parece muito bom. Mas os 20 minutos que eu assisti, eu vi um time da Coreia errando muito passe. Um time não muito forte. A Coreia já teve times melhores, né? A Coreia chegou até a vencer o Brasil uma vez, né? Mas eu vi um time da Coreia também que não serve muito como referência não, porque é um time que erra muito passe. É isso aí. O Brasil, a seleção brasileira, a galera fala muito, você é muito crítico com a seleção brasileira. Não é, cara, é que, assim, eu quero ver um teste de verdade, né? Era Ancelotti, agora vem o Hexa, não sei o quê. A gente enfrentou uma Coreia do Sul que empatou com a Malásia, que empatou com a Tailândia e que perdeu a semifinal da Copa da Ásia para a Jordânia. Então, assim, a gente não tá pegando um time, uma seleção do escalão pra gente ser testado, vamos dizer assim. A gente acabou de vir numa derrota para a Bolívia. Mas jogou com o time reserva. O time reserva do Brasil não é melhor que o time da Bolívia? É altitude. O Miguelito, que é jogador do Atlético, do América Mineiro, já jogou em algum time de altitude? Tem muita desculpa, né, pra gente proteger a seleção brasileira, que é o que os brasileiros sempre fez, e por isso que a gente está no patamar, na situação que está a seleção, né, de não conseguir ganhar a Copa do Mundo, não conseguir ganhar a Copa América. Ganhamos uma vez com o Tite, né, que foi a Copa no Brasil. Enfim, Copa América no Brasil. Enfim, eu acho que é obrigação o Brasil ganhar e ganhar bem da Coreia. Até porque na Copa também ganharam bem, 4-1. Então, assim, eu não olho esse jogo e vou falar, Ancelotti foda, que não sei o quê. É obrigação. Fez o dever dele, né? E eu quero ver um grande teste. Eu quero ver o Brasil com uma Espanha, o Brasil com uma França. Aí sim, ganhar dessa forma, nessas seleções, não precisa ser dessa forma, a gente sabe que não vai ser assim. Mas ganhar jogando bem, tá de ótimo tamanho. Até lá, ganhando de Coreia, Japão, igual eu falei, equipe que que perdeu para Jordânia, que empatou com a Tailândia, que empatou com a Malásia, que perdeu para El Salvador, né? Perdeu a Coreia para El Salvador. Enfim, eu não levo isso aí de parâmetro essa partida de hoje da seleção brasileira. Mas, de fato, jogou muito bem. Heleno. Que nem o Cadu acabou de comentar. Hoje, em vista que o Brasil enfrentou a Coreia do Sul, que nem você falou, Ricardo, a Coreia do Sul, o time dele era bem melhor do que jogou agora, hoje contra o Brasil na parte da manhã. Foi 5-0, com 2 gols do Rodrigo, 2 gols do Estevão e 1 do Vinícius Júnior. E o Estevão está demonstrando um grande futebol na seleção brasileira aí, pro Ancelotti, né? Agora tem um outro jogo, o Brasil precisa vencer, que nem o Cadu acabou de falar. O Brasil precisa vencer, jamais com tudo vai a campo para jogar só não. O futebol hoje é sempre vencer. Jamais que você vai para campo com tocar o futebol, é tocando a bola para frente, jamais tocando a bola para trás, vindo para trás e você depois armar o jogo. Hoje praticamente os 3 atacantes fizeram gol. Tanto o Estevão como o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que foram os goleadores hoje no jogo contra a Coreia do Sul. Agora esperar o Brasil para o próximo jogo. Espero que haja melhoras que já teve hoje, que seja melhor ainda. Que nem o próprio Cadu falou, hoje a gente precisa enfrentar grandes equipes.
O problema, Cadu, que a gente vê essas grandes equipes, às vezes vai querer enfrentar o Brasil justamente por causa de Copa do Mundo. Aí você vai enfrentar uma Espanha, vai enfrentar uma Argentina. Então, às vezes o jogo que eles estão marcando justamente por causa disso, para ver o esquema que o time joga, depois se enfrentando e pode haver uma coisa diferente no jogo que eles vão jogar. Mas independente disso, o Brasil precisa pegar um time melhor para que possa apresentar um futebol melhor ainda e que possa na Copa do Mundo estar melhor e até puxar um campeonato aqui para o Brasil, aqui da Copa do Mundo, Ricardo. É o que eu falo muito, Eliano, também, concordo completamente com o Eliano, mas o que eu falo muito em relação aos brasileiros é a ilusão, né, que a gente está colocando desde 2014. O Brasil não era favorito em 2014 ganhar aquela Copa do Mundo. Entendeu? Enfim, os brasileiros se iludem muito com a seleção brasileira e saem falando: agora com o Ancelotti a gente vai ganhar, que não sei o que. Bom, ótimo treinador. Um dos melhores do mundo, um dos melhores da história. Mas assim, as duas grandes partidas que ele fez com a seleção brasileira, uma foi a Lanterna da América, que foi o Chile, jogando em casa, e o outro foi uma Coreia, né, do Sul, igual eu falei, que não ganha da Malásia, que não ganha da Jordânia, que não ganha da Tailândia. Então, assim, para mim não teve grande teste. A gente perdeu para a Bolívia no meio do caminho aí, que não é nada demais também, com todo respeito à Bolívia. E, assim, acho que os brasileiros se iludem muito ao falar da seleção brasileira, como ter uma vitória dessa, um 5-0 contra uma Coreia. Então, acho que não é por aí, não. A gente tem que ter um grande teste. A gente tem que ver realmente como essa seleção brasileira vai jogar contra grandes equipes que são, de fato, as favoritas a ganhar a Copa do Mundo ao lado da seleção. Porque, ao meu ponto de vista, a gente tem no mínimo 6 seleções aí que tem totais condições de ganhar a Copa do Mundo. Né? Posso falar 6, França, Espanha, Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra. Eu já citei as 6. Todas as 6 têm elenco, né? Se tiver chegar bem para a Copa do Mundo, pode ser campeão. E ainda não falei da Holanda, né? A gente pode puxar até 7 aí. Que nem você acabou de comentar, né? O Chile foi um grande time. Que nem jogou contra o Chile, ganhou do Chile. Foi o último colocado do campeonato. Das eliminatórias. Não é mérito, né? Exatamente. Pegou o Chile, que não é o mesmo Chile que era antigamente. O Chile era time que chegava para cima mesmo e jogava para cima do Brasil, porque tinha time para jogar contra a equipe do Brasil. O Brasil, que nem você falou, está mal acostumado, porque o Brasil tinha equipes praticamente considerava favorita nos jogos que fosse jogar. Então não ganhava de 1, ganhava de 2, de 3 e fazia os jogos beneficentes para o torcedor, para o técnico e os próprios jogadores também que estavam presentes em campo. Então hoje o Chile, praticamente a situação dele é crítica. Então para o Brasil também, como enfrentando o Chile, como perdeu também lá na altitude, que muitos vão reclamar da altitude. Você está saindo aqui do Brasil, você vai uma altitude, acho que, não sei se é 4.200 metros. Mas acho que é muita desculpa. Então, eu entendo. O cara que destruiu lá nem joga em altitude, né? Entendi. O último jogo com o Tite lá foi 4-0 para o Brasil. Então acho que é muita desculpa. Entendi o que você falou. A desculpa. Mas não adianta. A desculpa é onde eles podem jogar lá dentro da altitude. Sim. Entendeu? Eles têm que fazer o placar lá dentro da altitude para que ele possa conseguir alguma coisa. Quando você sai da altitude, seja qualquer equipe que for jogar lá, quando ele sai de lá, ele vai sentir diferença também por causa da altitude que ele está lá. Então, o correto deles é isso. Quando você jogar na altitude, ele conseguir uma vitória para que possa melhorar a equipe, estar numa situação melhor no campeonato. Mas, quanto à altitude, você não pode reclamar. Você já tem preparação toda para a altitude, você tem que estar preparado. Já tem tudo para os próprios jogadores usarem lá os aparelhos, né? Então, a altitude para hoje não quer dizer que resolva. Sim, tem uma diferença, né? A gente sabe que tem a diferença da altitude, que nem a gente ia falar, Cadu, pode acontecer com o próprio jogador. Que nem tem um jogador do Flamengo, o Alan, ele não pode ir na altitude. Ele já tem um problema dele que ele não pode jogar em altitude devido a isso. Mas independente do Alan, tem jogadores que podem participar e pode acontecer com alguma coisa com o jogador lá dentro do estádio. Sim. E isso aí ocorreu uma coisa, às vezes, ruim. A gente não fala só pela equipe do Chile ou da Venezuela, que jogam lá na altitude. Mas outras equipes que vão jogar lá que teria que ter uma maneira de administrar isso. Ou jogar um pouquinho para baixo, entendeu? Joga um pouquinho para baixo, o outro vai. Mas a questão de você jogar em 4.200 metros, tem uns que já chegam até sem ar para jogar no futebol. Mas futebol é assim. A vantagem deles é essa altitude que dá condições dele vencer um jogo. Você vê que a bola lá ela é tão rápida. Você vê a bola já passou, você nem vê ela. Então, assim como eles sentem diferença quando não jogam lá, né? Exatamente. Então eles preferem jogar na altitude justamente para tentar alguma coisa, uma vitória, para ver se consegue uma colocação melhor para a Copa do Mundo.
É isso aí. Muito bem. Vamos passar para campeonato municipal, então. Eu não tenho muito a dizer sobre seleção, não, porque além de eu não ter visto o jogo inteiro, a gente meio que perde eu tenho muita expectativa em relação ao treinador, né? Eu acho que com essa geração que a gente está aí, a gente só consegue ser campeão com um treinador de ponta como é o Ancelotti. Ver o que ele vai pensar taticamente para essa equipe. Eu acho que nas últimas Copas os técnicos brasileiros não mudavam o jeito do Brasil jogar, e isso aí facilitou muito o estudo dos técnicos, não é nem das equipes de ponta, né? Que você pega aí, você pega a Bélgica, você pega os times que eliminaram a gente aí, Croácia. Obviamente os caras estudaram o Brasil, e o Tite na Copa do Mundo mudou pouquíssima coisa no que ele ficou os 4 anos treinando o time. Então isso com técnicos europeus, a gente sabe que os caras são muito estudiosos. Então isso facilita muito. O Ancelotti é europeu, é italiano, é um cara que vem de uma escola de muita escola defensiva, né? Mas com muita solidez defensiva, é o DNA dos italianos. Então, a minha expectativa é em relação ao Ancelotti, ver o que ele vai conseguir fazer com essa geração que nós não temos mais nenhum fora de série. Nós temos bons jogadores e eu acho que realmente só um técnico mesmo, do gabarito, né, do Ancelotti, que pode fazer com que a gente almeje aí algum título, né, de Copa do Mundo. O Cadu falou os favoritos aí, e é isso aí mesmo. Eu acho muito difícil hoje, na conjuntura atual, o Brasil vencer qualquer dessas equipes num jogo de Copa do Mundo. Acho muito os caras focados, os caras jogando, né, tudo, obviamente, com preparo físico, que eles sempre vêm com um preparo físico muito diferenciado. Então, eu não vejo numa Copa do Mundo o Brasil hoje, né? Mas é lógico que nós temos aí quantos meses para a Copa do Mundo? Um ano, né? 6, 9 meses, 8 meses para a Copa do Mundo, é muita coisa. Então, vamos ver o que o Ancelotti vai conseguir preparar aí. Vamos falar de campeonato municipal, vou colocar na tela aqui a classificação final e também, né, o placar dos jogos. O Heleno já falou aqui, mas vamos reforçar, né, afinal de contas foram 7 rodadas, tivemos gols, né, assim, em quantidade muito boa. Então acho que não pode reclamar de artilharia, né, Leandro? Que foram vários gols. Foram vários gols. Então, só para repassar, o Manchester foi o primeiro colocado, após o Nacional liderar até a quinta rodada. O Manchester, que já vinha ali na cola, conseguiu ultrapassar na penúltima rodada e consolidou a primeira colocação, além da classificação, né, na quinta, sexta rodada, tomou a liderança e manteve com 19 pontos, ficando 3 pontos ainda na frente do fecha-porta, segundo colocado com 16. O Nacional, que liderou até a quinta rodada, fez 15 pontos, venceu as 5 primeiras rodadas, depois perdeu as 2 últimas, ficou nos 15 pontos. O Azurra garantiu a classificação, a última vaga, com 13 pontos. O Telearte não conseguiu a classificação, ficando só com 9 pontos. Você não falou de fecha a porta, hein? O terceiro. Não, fechar a porta segundo, eu falei aqui, 3 pontos atrás, né? Do Manchester. Então o Nacional, então. O Fecha-Porta e o Manchester são as duas equipes invictas ainda? Eles não perderam, né? Fecha a porta perdeu. Perdeu. Não, a única equipe invicta no campeonato é o Manchester. Só o Manchester é invicto. Ah, sim. Pode ser campeão invicto. Entendi. Entendeu? O único que não perdeu. O Fecha-Porta teve uma derrota exatamente para o Manchester. Tá? O Nacional tem 2 derrotas e o Azurra também. O Telearte ficou em quinto com 9 pontos. Novo Milos ficou em sexto com 5 pontos. O Juventude em sétimo com 4 pontos. E o Vila Real ficou com 0 ponto, né? Foram 7 derrotas. Fez 2 gols e tomou 37. Então a gente vai focando aqui nos classificados. Falamos bastante do confronto fecha-porta e Nacional, né? Entre o segundo e o terceiro colocado. Conforme o chaveamento, o primeiro colocado pega o quarto, e com isso
sobrou aí um clássico municipal, né? Um clássico de muita tradição na cidade, que é exatamente o Manchester em relação à Azurra. No comparativo das campanhas das duas equipes, o Manchester fez 22 gols, sofreu só um. Então veja só, o Manchester está invicto e só sofreu um gol, que foi exatamente o do fecha-porta, né? Foi 2-1. 2-1. O fecha-porta... não, vamos falar do Azurra aqui, que é o confronto Manchester e Azurra. O Azurra tem 23 gols, ele tem um gol a mais do que o Manchester, mas ele sofreu 7 gols contra apenas um do Manchester. Então, realmente, vai ser uma disputa boa. O Azurra acabou tropeçando, né, nas duas primeiras rodadas, uma derrota, um empate, uma derrota, né? Não, uma derrota e um empate. Foi a derrota que já ali o Nacional já começou a surpreender todo mundo. E então eu queria que vocês falassem, analisassem, começar pelo Cadu sobre Manchester e Azurra. Cadu, eu sei que você não pôde vir, né, nesses jogos todos, mas você conhece os jogadores das duas equipes. Chover no molhado falar que vai ser um jogão, né? Vai ser um jogo disputado, um jogo de rivalidade, um jogo tradicional, são duas equipes tradicionais, duas equipes vencedoras no futebol de Bananal, mas o Manchester na reta final, inclusive no programa de quarta, Cadu, eu cravei aqui que o Manchester é o favorito, juntamente com o Fecha-Porta, pela reta final. Eu também não vi nenhum jogo, então estou me baseando apenas pelos números aqui, pelo que o Heleno tem conversado, né? A gente vê que o Manchester realmente apresentou durante toda a competição um futebol muito sólido. Não à toa sofreu só um gol e está invicto. As 4 equipes em certo determinado momento do campeonato mostrou que pode ser campeão, né? O Nacional começou com tudo. Então, no início, se a gente pegar o início do Nacional até a metade ali do campeonato, eles mostrou ser uma equipe que pode sim, né, ser campeã, se ter o mesmo desempenho que eles mostraram ter no início. A própria equipe do Fecha-Porta, muito sólida, né, até o final do campeonato. Também, alguns jogos ali, contra o Telearte, né, contra o próprio Azurra, se mostrou ser uma equipe muito preparada também para ser campeã. E o Azurra e o Manchester, que são duas equipes, aí o Eliano vai dizer melhor, que é mais antigo até que eu, está mais acostumado a acompanhar os campeonatos, que são equipes que sempre chegam, né, sempre chegam para vencer, sempre chegam muito fortes e vão se enfrentar aí numa semifinal. Acho que vai ser 2 grandes jogos. Eu não consigo apontar um favorito assim específico, né? Se a gente for pegar só time, a gente vai pegar Manchester e Azul, mas se a gente pegar futebol jogado também, a gente coloca também o fecha-porta nacional. Então tem um equilíbrio muito grande nessa parte do campeonato, né, Leandro? O Cadu acabou de comentar aqui. O Nacional contra o Fecha-Porta é um grande jogo, sendo que o Nacional havia vencido as 5 primeiras partidas, estava com 15 pontos, acabou perdendo para o próprio Fecha-Porta por 6-2, um placar dilatado por 6-2, e acabou perdendo para o Manchester também por 2-0. E com esses dos 15 pontos, ele perdeu as 2 partidas, foi o ponto que ele continuou no campeonato, ficou com a 3ª colocação. E o Fecha-Porta foi com isso aí, a surpresa que deu. Ele poderia até ficar fora do campeonato se acontecesse o quê? A vitória que ele teve sobre o Nacional praticamente eliminou a equipe do Telearte. E aquilo ali eliminou o Telearte, só que dependia do jogo do Azul contra o Juventude, que o Azul venceu por 5-0. Mas a equipe do Fecha-Porta se deu bem. O último jogo foi contra a equipe do Azul, que venceu por 1-0, gol do Mauro, e conseguiu ultrapassar a equipe do Nacional, ficando na 2ª colocação. E o Manchester é o líder, praticamente um empate só que foi contra a equipe do Azul. E o Azul terminou com os 13 pontos no Campeonato Municipal de Bananal, que hoje, sendo o 4º colocado, ele pega o Manchester, que é o 1º colocado. Em questão de Manchester e Azul, eu já fui técnico do Azul contra a equipe do Manchester mesmo. E o Azul foi até feliz. No último ano que o Azul foi campeão sobre a equipe do Manchester, o Azul ganhou nos pênaltis, sendo que a equipe do Manchester era bem superior à equipe do Azul. Só que perdeu os jogadores para a final, com expulsões, não pôde participar, e foi para a grande final. O Azul saiu vencedor nos pênaltis. Mas agora está diferente. Hoje é Manchester contra a Azul. As equipes praticamente mudaram, não é como antigamente, como as equipes jogavam de maneiras diferentes.
Mas eu acho que o Manchester leva uma vantagem pequena sobre a equipe do Azul. Só que o jogo é dentro do campo, são 11 contra 11, e futebol você já tem que ir preparado para o jogo para que não possa acontecer uma coisa grave. Às vezes você pode até levar um gol e depois conseguir fazer os outros 2 gols, não só o Azul, como o próprio Manchester, que joga pelo empate. E ali vai sair o primeiro. O primeiro jogo já sai, fecha a porta e Nacional já sai um vencedor para a grande final. E depois às 14h30, que é Manchester e Azul, e daí vai sair o segundo vencedor para disputar a final do Campeonato Municipal de Bananal. Heleno, você acredita que das 7 rodadas você tem assistido a maioria dos jogos do Manchester. O que você destaca de mais forte nessa equipe? Pelos números a gente destaca a defesa, o próprio ataque, né, que pode não ter sido o melhor ataque, mas teve uma presença forte no ataque também. Basicamente teve quase os mesmos números de gols dos outros, e só o Nacional que ficou um pouco atrás, né, com 16, se não me falha a memória aqui. E então, o que você destaca nessa equipe do Manchester que tá levando a gente a acreditar que ele esteja aí entre os favoritos? No caso, na semifinal, ele favorito, obviamente eu sempre falo isso, né? Não quer dizer que ele vai ganhar, mas o Manchester como favorito no confronto contra o Azul, Heleno. O Manchester, o Ricardo já falou que hoje o primeiro momento do Manchester chama o goleiro, que é o Jim. É um excelente goleiro, sempre os goleiros menos azados do Campeonato Municipal de Bananal. Além do Jim, você tem o próprio Gulão, que está jogando a zaga hoje, que era um lateral esquerdo, hoje está jogando a zaga do fecha-porta. E tem 4 jogadores de fora que são excelentes, só que eu não guardo o nome dos 4 que estão participando pela equipe do Manchester. E praticamente tem 3 jogadores lá que é filho do falecido Té, que joga pelo Manchester e são pessoas que jogam e brigam pela bola mesmo. Hoje tem o próprio Moremba, que é o técnico do Manchester, que fica lá fora, que acompanha a equipe. Mas o Manchester, eu acho, Ricardo, ele leva um pouquinho de vantagem sobre as outras equipes pelo jeito que a equipe vem jogando. Não tem bola perdida. Bola vai, mesmo você acha que vai perder, mas você vai para cima da bola com o intuito de tirar aquela bola, ou botar para fora, ou jogar para frente, para que a equipe possa participar de um grande futebol que já vem praticando no Campeonato Municipal de Bananal. Mas eu espero que com esse jogo Manchester Azul, o favoritismo no primeiro momento é do Manchester devido à vantagem que ele tem do empate. Mas às vezes você jogando por empate pode acontecer uma coisa ruim com a própria equipe e pode até acontecer uma vitória da equipe do Azul contra a equipe do Manchester. Mas vai ser um grande jogo nesse jogo contra o Azul, o Manchester e Azul. E domingo a gente estará presente lá às 14h30 para ver esse jogo. Não só às 14h30, que a gente vai estar presente lá às 10 horas da manhã para acompanhar o Nacional contra o Fecha a Porta. E dali sair os 2 vencedores para a grande final no dia 26 de dezembro, de outubro, Ricardo. Então a gente espera 2 grandes jogos, sem pancadaria, sem nada. E acredito também que o próprio Tita, que hoje é o representante da arbitragem, que ele consiga trazer até um árbitro assim, sem querer desmerecer se estão apitando aqui, mas um cara com mais, assim, um alto classe do próprio árbitro, para que ele possa fazer um grande jogo e também que ele possa demonstrar não só para os jogadores, como a própria torcida também, para que não possa ser vaiado. Isso faz parte do jogo, mas o futebol é dentro do campo. É que nem a gente está comentando aqui sobre o futebol brasileiro, o que está acontecendo com as equipes, os erros que está tendo da arbitragem. E a gente espera que aqui no Campeonato Municipal de Bananal não haja esses erros que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e que possam ser 2 grandes jogos lá no estádio João Avelar e que saiam os 2 melhores para a grande final no dia 26 de outubro, Ricardo. Muito bem, Leandro. Mandar um abraço aqui pro Rafael Rodrigues, né, Rafael, do Piá, e ele tá 2 coisas aqui, 2 comentários que ele fez, cada comentário a respeito de vocês 2 separadamente. Ele botou aqui: Heleno, o comentarista da Palavra Fácil. Tinha um comentarista que tinha sido, agora me fugiu quem era o comentarista da Palavra Fácil, agora eu não lembro direito quem era. Que tinha esse slogan aí, o comentarista da Palavra Fácil. O Rafael jogou tanto pelo Manchester como jogou pelo Azul. Rafael? Ah, é? E pelo Nacional, né? Pra quem que você tá torcendo aí, Rafael? Jogou pelos 2, Não, o último clube dele foi o Nacional, em Bananal.
Nacional, O último time dele. E em relação a você, Cadu, eu acho que ele botou um pouquinho de ironia aqui na pergunta. Sempre. Sempre. Ele é Ele, demais. ele tá perguntando aqui se você pediu demissão do Vila Real. Não, pediu demissão como? Como jogador ou como treinador? Aí já não sei, ele só perguntou isso. Ô, Rafa, sou estilo Romário. Eu jogo, sou treinador, sou tudo. Estilo Romário, não tem essa não. Mas brincadeiras à parte, a gente, né, tá lá. Claro, tem uma amizade muito grande lá com o time tá no começo. E assim, a gente ajuda na forma que dá, né? Eu terminei o campeonato como jogador. Falta um goleiro como ele lá também, né? A gente tá com um goleiro só no elenco. Vamos reanimar isso aí, Rafa. Pro ano que vem você voltar a jogar e catar lá com a gente. Se Deus quiser, né, Fael? Um abraço aí, obrigado pela sua participação aí. É que ele vem de uma operação, né? Praticamente está em Ah, recuperação. o Fael colocou aqui, era o Luiz Mendes, comentarista da Palavra Fácil, é isso aí. Tá, Eu joguei pelo Nacional também, mas o último foi o Ativa. Ah, é verdade. Relativo. Tá corrigindo aqui. O É Eduardo verdade. Sandro, né? Foi a Flá, né? Dando boa noite aqui pra gente também. Não, esse é fecha a porta. Fecha a porta puro, né? É. O Fecha a Porta, eu queria comentar isso, que eu acho muito, muito legal. As equipes lá do Educandar, né? O antigo Educandar, hoje Fecha a Porta, são muito fortes, né? Antigamente, desde que iniciou, era o Garotos. Então acabou o Garotos, eles já fizeram o Fecha a Porta e continua uma equipe bem competitiva, brigando por títulos. Então, vamos dizer assim, o Fecha a Porta é o antigo Garotos, né? Porque é o time do bairro. Então, eu acho muito legal o trabalho do pessoal lá de cima. Né? A galera lá, tanto comissão técnica como os jogadores de lá. Sempre que monta um time, monta times competitivos assim, que sempre chega também. Tanto o Garotos e agora o Fecha a Porta. Foi a pergunta que eu perguntei com o Flá aqui na quarta-feira a respeito do Fecha a Porta, que praticamente representou a equipe do Garotos. Porque eu perguntei com ele, falei com o Flá, por que o motivo do Garotos ter terminado uma grande equipe que era o Garotos e poderia ter grandes títulos aí. Ele falou que tem um jogo contra o Nacional, que eles ganhavam por 2-0, e o Nacional virou para 3-2. E dali houve briga. Eu tava nesse time. Houve briga dentro do vestiário lá com dos atletas mesmo, e dali para frente não conseguiu tocar para frente a equipe do Garotos. É lamentável, mas futebol acontece isso. Ainda perguntei se foi alguma coisa financeira, alguma coisa, e ele falou que foi questão desse jogo que teve, foi 3-2 pro Nacional, e ali houve uma briga entre eles ali, e ali praticamente a equipe se desuniu e praticamente não tem mais a equipe do Garotos devido a esse jogo que houve lá entre Nacional e Garotos lá no estádio João Velar. Isso eu posso falar, Eliano, porque eu era jogador do Garotos na época também. Né? Tinha meus 16 anos, o treinador era o Marcão, Beterraba, Guzinho e o Juninho também. O Juninho hoje do Telearte também fazia parte da comissão técnica. E assim, foi a Copa Bananal, se eu não me engano. Um jogo que a gente saiu ganhando de 2-0. Né? O Miúdo acabou fazendo um dos gols. O outro, se eu não me engano, foi do Moremba, não vou me recordar. E o Nacional virou para 3-2 com 2 gols do Bob e outro gol também não vou me recordar. Só que foi uma partida muito assim, eu não sei o que aconteceu dentro de campo lá com a equipe do Garotos, que sempre foi muito unida, né? Naquele jogo parece que estava todo mundo de cabeça quente ali, acabou sendo da forma que foi. E a gente tinha acabado de ser campeão no ano anterior, em cima do Manchester na final, até que o Juruna fez o gol de pênalti decisivo, que eu também estava na equipe do Garotos. Mas enfim, no campeonato do mesmo ano a gente foi vice-campeão. Né? Naquela ocasião o Manchester foi campeão. E uma série de fatores aí que eu acho que veio essa desanimação, né, do Beterraba, do pessoal lá. Eu até brinquei com ele quando eu vi ele lá na vila. Vamos voltar com o Garotos, não sei o que. Não dá pra mim mais não. Então acho que isso aí abalou de fato, igual o Flá comentou. Acho que isso aí abalou muito. Essa derrota aí contra o Nacional e da forma que foi. Vamos falar aqui da artilharia. Deixa eu colocar na tela aqui. Aquele dia eu falei e não deu para colocar na tela a questão da artilharia. Deixa eu só ajeitar a arte aqui na tela para não ficar pequeno demais e poder correr a tela aqui para falar o nome de todo mundo. Hoje é dia da gente falar o nome de todo mundo, né? Eu tô por fora da artilharia, mas eu quero dar um chute aqui. É o Fernando, artilheiro? 8 gols. Você acertou em cheio, Cadu. Acertou em cheio.
Eu não erro, né? Isso aí eu não erro. Fez 3 e 2. Tava em dúvida entre ele e o Dudu do Manchester. Porque eu não Dudu. acompanhei as últimas 3 partidas que eu tava viajando. Mas eu acredito que o Fernando aí, né, sempre faz os Dudu gols é o dele. vice com 5 gols. Aí, ó. Meu palpite foi certo, então. Os dois que tá brigando. É isso aí. Então, rapaz, eu não vou conseguir. Eu estava querendo ir passando a tela aqui, mas não vou conseguir. Só pelo celular mesmo, mas. Qual que é o nome do Pelo menos- aplicativo que mostra? Vou até baixar aqui. Oi? Tem um aplicativo, né? Copa Igual uma Fácil. galera. Copa Copa Fácil. Fácil. Copa Fácil. .com.br. Aí lá na entrar, para quem entrar na primeira vez, e aí tem, você vai rolando a tela assim, tem um sistema de busca ali. Aí você coloca Bananal, aí vai aparecer ali o campeonato de Bananal junto com outros, né? Legal. Mas aí é só acompanhar. Vou colocar na tela aqui então os principais artilheiros, mas eu vou falar de todo mundo. Infelizmente aqui eu não vou conseguir rodar a tela aqui com o nome de todos, porque senão vai escurecer a tela. Então, conforme nós dissemos aqui na quarta-feira, o Fernando Luz fecha a porta, é o artilheiro com 8 gols. O Eduardo Faustino do Manchester tem 5 gols. O Cleverson da Silva do Azurra tem 4 gols. Também com 4 gols tem o Alexandro do Juventude, o Jonathan do Telearte, o Gabriel Ricardo e o Fabrício Pereira do Santos do Nacional. Com 3 gols, nós temos o Elias Ananias Ribeiro, o Danizete Roseno Carneiro, os 2 do Fecha a Porta, Vinícius Costa e Euler Simão, esses 2 do Manchester, o Paulo César Gonçalves do Azurra, o Matheus Rocha e Fábio Freitas também do Fecha a Porta com 3 gols, Samuel Anderson do Azurra com 3 gols e o Lion Cristiano do Nacional também com 3 gols. Agora com 2 gols está o Kaunan Everson do Telearte, Thiago Teixeira do Manchester, Eberson Azevedo e Kevin Matheus do Azurra, Cristiano da Silva e Luiz Gustavo da Silva também do Azurra, todos eles com 2 gols. O Alex Juan do Novo Milos também tem gols, tem 2 gols, assim como o Jorge Benedito, o Lucas da Silva Augusto, Jefferson Florencio, Lucas Carvalho, todos esses do Telearte. No Manchester, com 2 gols também, o Daniel Vinícius e o Juan Simão. Com 1 gol, aí vem uma batelada aqui, mas vamos falar. Frederico Alves Rodrigues e o William Alexandre do Vila Real, Mauro Sérgio do Fecha a Porta, Juan Lucas e Cauê Souza do Novo Milos, Wagner Bernardino do Azurra, Eduardo da Costa Carvalho do Nacional, Anderson Justiniano do Manchester, todos eles com 1 gol, também com 1 gol. Agora vem 3 aqui do Azurra, o João Marcos da Costa, o Ítalo Lopes e o Myron Simão Rodrigues com 1 gol, Luiz Eduardo Soares do Novo Milos 1 gol também, Matheus de Carvalho Souza do Telearte com 1 gol, tem 1 gol contra aqui para o Nacional, mas não está nome, do Azurra, Rodrigo de Oliveira Santiago 1 gol, Lucas da Silva Ramos do Nacional também 1 gol, do Fecha a Porta com 1 gol, Jonathan Justiniano, João Vitor, Marcos Vinícius Davi, Paulo Ricardo Simão Toledo do Manchester, Lucas Gabriel Ferreira do Nacional, Otávio Elias de Oliveira do Novo Milos, Luiz Fernando Barbosa do Telearte, Luiz Henrique Cabral do Manchester, Thalisson Amaral do Novo Milos, Winder Alexandre, acho que é Vinder ou Winder, não sei de onde. É o Winder, É o do Winder, Telearte, né? É o Winder Alexandre do Telearte, Eric Gonçalves Brasília do Nacional, Gustavo dos Santos Alves Manchester, e tem um outro gol contra aqui para o Manchester. Então nós tivemos 2 gols contra no campeonato. Eu achei que fosse só 1. Tá aí então aí essa quantidade excelente, né, de gols aí. Para a próxima rodada nós não teremos nenhum jogador suspenso. Continua constando lá só agora o Isaac Manuel, né, que foi eliminado da competição. Eu acho que agora 0 os cartões, né? Então, zerou e quem não tomou, né, cartão também. Então tá todo mundo apto a jogar as semifinais. Quem não foi expulso, né, nesses jogos vai... Esse é Cleverson ou Kleberson, do Azurra, que tá com 3 gols? Com 3 gols. É o Clevinho?
Deve ser o CL. Tem Eberson, do Azurra? É Kleberson. gols. Não, 2 gols. 3 gols tá o... 3 gols aqui do Azurra. Quem que é? Tá Samuel Anderson. De fora. É o BC. Esse Kleberson. É Kleberson? Eu não E sei o nome. Paulo César Gonçalves com 3 O gols. César Gonçalves é o Juruna. Do Azurra só esses dois. Juruna Com 2 gols tem o Eberson Azevedo. Eu queria saber quem E que era. Kevin, Matheus, Cristiano Silva, Luiz Gustavo, papapá. Esse pessoal que eu li aqui. Esses dois são de Mas fora. o nome que tá aqui é Eberson. 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 Tá? Mas ele tá com 2 gols, não tá com 3 não. Porque o CL fez 2 ou 3 também, né? Quem? CL. Quem que é o CL? CL é o... O CL que deve estar com 4 gols. Então, deve estar Mas tá no nome, tá o nome dele ali. Não tá Deve o estar CL. Kleberson ou Clevinho, né? O nome dele aí. Aqui tá Cleverson da Silva. Então Azul. é esse aí. 4 gols. Porque eu não tinha escutado falar o nome dele. Porque eu lembro que ele fez bastante gol. Então tá certo. É isso aí. Helena, você esteve falando da arbitragem aí, eu acho, nós tivemos expulsões, né, tivemos aquela questão da reunião, da punição, mas assim, nos jogos que você acompanhou, nós tivemos polêmicas da arbitragem, ou a arbitragem está tendo, até onde eu estou notando, pelo menos de repercussão, eu acho que não teve nenhuma repercussão mais forte, assim, a gente sabe que no jogo sempre vai ter alguma reclamação, né? Mas assim, mais contundente mesmo, acho que a arbitragem se saiu bem aí nessa primeira fase, né? A única coisa que teve, Ricardo, foi naquele jogo entre Manchester e Azul, que foi 0-0, que foi o Isaac, que foi suspenso do campeonato, que o juiz relatou na súmula, e foi para julgamento, e ele foi eliminado do campeonato. E teve um outro jogo também, que acho que foi o mesmo árbitro, que deu um problema com o atleta também, só que eu não lembro o jogo que foi. E foi justamente também isso aí, mas acho que a única questão que teve foi justamente com o mesmo árbitro, tá apitando nos jogos na Vila, mas acho que foi só esse lance mesmo desse árbitro que apitou o jogo. Ele é de Cruzeiro, esqueci o nome dele, e até tinha comentado com o Tita de que não viesse no próximo jogo, para que aquele sussurro que ia ter contra o próprio árbitro seria ruim para ele. Acabou que ele não veio mesmo, que o Tita falou, não, tem que mandar, não sei o que, Tita, mas a gente vê o lado do árbitro, o lado do torcedor, que pode haver até uma coisa contra o próprio árbitro. É que nem o pessoal já comentou aqui ontem, aquele dia comentou, se foi o Fernando e o Flá, que precisaria uma melhoria na parte do pessoal que fica de fora dos seguranças, né? Que teria que ter uma segurança melhor, não só para o árbitro, como para os torcedores também, que às vezes pode até haver invasão de campo. Mas eu acredito que deve haver uma melhoria nesses jogos finais, na semifinal e final, para que não haja... Normalmente tem, né? Para que não haja mais alterado. Não haja um atrito forte no jogo. Geralmente quem perde sai lamentável porque perdeu um jogo, não mais numa semifinal, que você poderia vencer e passar para uma final. O mesmo digo dos dois lados. A equipe que perder realmente vai ser ruim. E a que vencer, geralmente a torcida vai vibrar, que já passou para uma final e dali tentar ser campeão do esporte bananal. Helena, eu estou acompanhando aqui para a gente fazer um apanhado da campanha dos semifinalistas. O Manchester abriu o campeonato com 8-0 em cima do Villarreal. Logo depois desse jogo, foi no dia 24 de agosto, o Nacional bateu o Azul, conforme a gente mencionou agora há pouco aqui, né, surpreendendo todo mundo. Na segunda rodada, o Manchester e o Azul empataram em 0-0. Na terceira rodada, o Azul ganhou do Novo Milos por 5-1 e o Manchester goleou o Juventude por 4-0. Na quarta rodada, o Manchester voltou a golear, dessa vez o Novo Milos por 4-0, e o Azurra bateu, provavelmente foi o jogo aí da classificação, né? Bateu o Telearte por 3-2. Na quinta rodada, o Manchester bateu o Fecha-Porta por 2-1, conforme a gente mencionou aqui. E na mesma rodada, o Azurra goleou o Villarreal por 9-0.
Na sexta rodada, né, agora a gente já está falando aí dos mais recentes, o Manchester venceu o Telearte por 2-0, ali já, aí sim, eliminou de vez, né, qualquer possibilidade do Telearte tentar uma reação no campeonato. E o Azurra goleou o Juventude por 5-0. E na última rodada, conforme a gente falou aqui também na quarta-feira, o Manchester, que foi o jogo que fechou, né, não só o dia, mas também a primeira fase, o Manchester fez 2-0 no Nacional, e o Azurra de manhã, no jogo das 10h30, perdeu para o Fecha-Porta por 1-0. Essa, portanto, a campanha do primeiro e do quarto colocado. Vocês querem fazer algum comentário em relação a isso, antes de eu ler aqui a campanha do segundo e do terceiro colocados? Eu como tenho acompanhado os jogos lá, Ricardo, dificilmente um ou outro eu venho porque eu tenho que vir para o almoço com minha mãe aqui. Mas a questão dos jogos eu tenho acompanhado. Uma das coisas que eu acompanhei lá, o primeiro jogo, eu estava vendo o jogo, desci para negócio de almoço com minha mãe, estava 0-0 o jogo. Quando voltei, estava 3-1 para o Nacional. Foi um placar surpreso para a equipe do Azul. E com isso aí, com o Azul, com a derrota de 3-1 para a equipe nacional, logo depois pegaria o Manchester. E o Manchester seria o favorito por ter vencido o Vila Real por 8-0. Então foi Azul e Manchester, foi 0-0. E aí o Azul fez o primeiro ponto. E depois ele conseguiu fazer os outros pontos sobre o Novo Milo, sobre o Juventude, sobre o Vila Real. E ele conseguiu pontos ali que levou ele à classificação, sendo que perdendo o último jogo para o Fecha-Porta, que praticamente Fecha-Porta acabou ficando na segunda colocação para enfrentar o Nacional. E o Azul, com essa derrota para o Nacional, sem querer desmerecer a equipe nacional, uma grande equipe, que com 5 jogos era o líder do campeonato, nos 2 últimos jogos perdeu, não só para o Fecha-Porta, como para o Manchester. Isso aí deixou ele com os mesmos 15 pontos. Então, a coisa que ficou mais foi o Azul, foi a derrota para o Nacional na primeira rodada do campeonato. E poderia até acontecer uma coisa ruim para a própria equipe do Azul. Ele enfrentaria a equipe do Manchester, que era favorito, mas acabou com o empate por 0-0. E o Azul conseguiu se classificar na quarta colocação para enfrentar a equipe do Manchester neste domingo lá no estádio João Velar. O 0-0 entre Manchester e Azul, você assistiu? Assisti. Você acha que vai se repetir esse jogo igual assim na semifinal? Ricardo, ou o Manchester evoluiu de lá para cá, o Azurra... O que você acha? A tendência é repetir essa pegada mesmo? O Manchester já está na evolução normal dele. O Manchester está no posicionamento legal dele. O Azurra está um pouquinho abaixo da equipe do Manchester. Só que é que nem você fala, você vai para um jogo, você já não entra tranquilo, você já entra nervoso. Você vai para uma final, torcida e todo mundo falando, você acaba ficando nervoso. Às vezes uma coisa, a bola boa, você erra, acaba saindo um gol e acaba atrapalhando a equipe. Então o futebol na semifinal, o Manchester leva a vantagem do empate, mas o Azul vai para campo com tudo de vencer, como o Manchester também, jogando pelo empate, e pode empatar e passar para a final. Mas vai ser um grande jogo, Manchester e Azul, sendo que eu acredito que o Manchester tem um pouquinho de vantagem sobre a equipe do Azul para essa grande final, para a semifinal lá no estádio João Velar. Só tirando uma dúvida, eu não sei se vocês vão saber me responder, a vantagem só serve para semifinal ou tem na final também? Não, só a semifinal. Só a semifinal, então a final empatou é pênalti? Empatou pênalti. Ah, beleza. Acho que se alguém tiver com dúvida aí também sobre isso. Não, a semifinal, os dois primeiros colocados jogam pelo empate. E a final não tem como um venceu, as duas equipes venceu. Se houver um empate, realmente vai para a penalidade de massa para sair o campeão municipal de Bananal. Muito bem, vamos refazer aqui a caminhada dos outros 2 semifinalistas, o Fecha-Porta e o Nacional. Lá na primeira rodada, conforme a gente mencionou, portanto, o Nacional bateu o Azurra por 3-1 no dia 24, né, na estreia do campeonato. Na abertura não, né, porque a abertura foi o jogo do Manchester às 8h30. Esse jogo do Nacional com a Azurra foi às 10h30. À tarde, o Fecha-Porta empatou com o Novo Milos por 1-1. O Flá falou aqui, né, que foi um jogo que não agradou ele nem um pouco, que ele achava que o time iria ganhar e teve que fazer algumas correções depois lá, né? Na segunda rodada, o Nacional venceu o Novo Milos por 2-1 e o Fecha-Porta bateu o Telearte por 3-0. Foi uma surpresa pra gente, né, esse placar assim tão
firme, né? 3 gols do Fernando. Com 3 gols do Fernando, no dia 31 de agosto, às 8h30 da manhã. Na terceira rodada, o Nacional bateu o Telearte também por 3-1 e o Fecha a Porta goleou o Vila Real por 8-0. Na quarta rodada, o Fecha a Porta goleou o Juventude por 4-0 também e o Nacional goleou também por 4-0 o Vila Real. Na quinta rodada, o Fecha a Porta perdeu para o Manchester, né? 1-2. Não é a quinta rodada, não. E o Nacional... Oi? Não é a quinta rodada, não. Na quinta rodada ele estava favorito ainda, ele tinha 15 Era a pontos. quinta rodada, Então quinta rodada. ele ganhou. Quem? O Nacional. Não, tô falando do Fecha a Porta. Ah, Fecha a Porta, tá. Fecha a Porta perdeu para o Manchester e o Nacional, logo em seguida, o jogo que o Fecha a Porta perdeu para o Manchester foi 1h30 da tarde, dia 21 de setembro. E logo em seguida, às 3h30, o Nacional bateu o Juventude por 2-0. Na sexta rodada, tivemos então, né, o placar ali, né, que a gente falou bastante aqui na quarta-feira. Logo no primeiro jogo da rodada, no dia 28, o Fecha a Porta goleou o Nacional por 6-2. Um placar surpreendente, né, conforme o Flá falou aqui, até para eles mesmo, né? O Fernando também mencionou isso. E os dois se enfrentaram. Na sétima rodada, finalizando, tivemos então o Nacional perdendo para o Manchester por 2-0 e o Fecha a Porta ganhando do Azurra por 1-0. O jogo do Fecha a Porta com o Azurra foi às 10h30 da manhã e o Nacional sendo derrotado pelo Nacional, conforme eu mencionei, sendo derrotado pelo Manchester, conforme eu mencionei no dia 5 de outubro, foi às 3h30 da tarde, né? Foi o jogo que fechou toda essa primeira fase. Muitos gols, né, Leandro? E muita história para contar nessas 7 rodadas, né? Ricardo, que nem a gente saiu vários gols. Espero que neste domingo agora possa acontecer mais gols ainda nessa semifinal. E espero que você esteja presente lá para acompanhar esses jogos nossos, não só das 10 horas da manhã, como o das 14h30 entre Manchester e Azul e Fecha a Porta e Nacional. Que vão ser 2 grandes jogos, espero com um grande público lá no estádio João Velar. A diferença que está dando aí, Ricardo, você pega 10 horas da manhã, vai acabar meio-dia. E o outro é 14h30. Então, de meio-dia para 14h30, são 2h30 para começar a segunda partida. Aí não sei se essa torcida se vai para casa, almoça, depois volta, ou se esse primeiro jogo teria que ser um pouquinho mais tarde. Tipo 11 horas, acabaria 11 horas, poderia até ser meio-dia mesmo. Até meio-dia, que acabaria 2 horas, estava na sequência do campeonato. Não estou desmerecendo o Eric nem ninguém, não. Eu estou falando em questão do jogo, ser 10 horas e 14h30. Então dá uma diferença. 14 vai acabar meio-dia, de meio-dia para 14h30 são 2h30. Mas será que esse 10 horas não acaba começando 10h30 mesmo? Sempre atrasa, viu? Sempre atrasa um pouquinho, né? Mas mesmo começando 10h30, Ricardo, você vai ver que se acha acabar que tinha 10h30... que começar às 11? Eu acho que teria que começar meio-dia. Meio-dia? Meio-dia para acabar. Mas tem que ver também o tempo, né, Leandro? Não, mas porque a gente está numa primavera aí que mas a semifinal não tem... tá um tempo muito você instável, fala por causa da temperatura. Se tiver um sol muito forte, jogar no meio-dia, não seria ruim também? Eu falo questão só de um jogo para o outro. Que a diferença vai dar 2h30. Você acha que o ideal seria um jogo ser logo em seguida do outro? Acho que poderia ser 1 hora e 3 horas, né? Como é mesmo os jogos. Os dois na parte da tarde. Mas eu acho que 1 hora... por causa da torcida. A torcida vai 10 horas e vai pra casa, às vezes dá preguiça de voltar, nem volta, entendeu? Acho que é isso que o Eliano tá querendo dizer. Em vez de ser 1 hora, pra ficar esperando direto é muito tempo. Você tá falando para aproveitar já a torcida lá. Agora eu entendi. Se começar meio-dia e meio, 1h30 vai acabar 2h30, a hora que inicia a grande final do campeonato, a partida semifinal do campeonato de Bananal. Mas o critério já colocou 10 horas da manhã, então vai ficar essas 2 horas e pouco aí, o pessoal vai vir para casa, vai almoçar, mas a gente espera um grande jogo lá desse jogo, não só Manchester Azul, como Fecha a Porta e Nacional, lá no estádio João Velar, dia 19. Só para ressaltar, tem terceiro lugar? Diz que vai ter o terceiro lugar. Para mim não ia ter terceiro lugar. Eu fiquei sabendo, acho que vai haver a disputa do terceiro lugar. Legal.
para ver quem será a terceira colocada do Campeonato Municipal de Bananal. Legal. Agora você tocou no ponto. O Eduardo Sandro colocou uma coisa importante. Rapaz, eu tinha pensado aqui, eu estava pensando, qual será o jogo do Campeonato Brasileiro? Dia 19 é exatamente Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde. Então aí tem essa questão também que vocês colocaram aí. Provavelmente muita gente não vai no estádio para ver o segundo jogo por causa desse jogo do Campeonato Brasileiro, né? Então vai ser realmente complicado. Às vezes, de repente, eu por mim, rapaz, eu faria tudo de manhã, sabe assim? Porque de manhã normalmente a temperatura tá mais agradável. Poderia ter um 10 e outro 1, né? Também legal. isso, Poderia não ser daria. muito cedo também, mas 10, exatamente por causa dessas rodadas de Campeonato Brasileiro. Se bem que às vezes o Campeonato Brasileiro tem jogo, se bem que agora acho que às vezes tem jogo às 11, né? Mas os jogos mais importantes com certeza vão ficar tudo para 4 da tarde, que é o jogo que a Globo vai querer transmitir, né? Então, você colocar um jogo no mesmo horário de um clássico desse, né? Que basicamente aí vai definir aí o rumo do Campeonato Brasileiro. Quem que não quer assistir Flamengo e Palmeiras hoje em dia, né? Mas hoje o cara, quando o cara é viciado no jogo aqui em Bananal, o cara leva até a rádio. O Eliano vai dos dois, né? E ouve lá. Não, mas eu estou me referindo em relação àquilo que você falou, do torcedor dos outros times continuarem no estádio. Certo. Com um jogaço desse na televisão, eu acho pouco provável que o pessoal fique, entendeu? Por causa desse jogo. Por causa desse jogo. E aí, como a gente vai mostrar, né, esse jogo lá depois no tape lá no domingo à noite, então a gente vai mostrar os dois jogos em sequência. E aí, quando for chegando a hora, eu vou dizendo mais ou menos, porque se bobear, vai ser mais ou menos no horário que eu estava falando aqui, umas 10 horas da noite, para dar tempo de eu editar 2 jogos. Então, o jogo, né, vai acabar, eu vou levar ali por baixo ali umas 4 horas para editar, um jogo atrás do outro, programar, né, na gazetatv.com. Então, provavelmente esses jogos vão para o ar na Gazeta TV por volta de 10 horas mesmo. 10 e pouquinho, entendeu? Entendi. Para dar tempo de eu editar as duas, como são 2 partidas. Bom, se bem que uma é mais cedo, né? Pode ser que eu consiga, mas eu tenho que preparar para o outro jogo, aí não tem jeito, eu vou ter que editar as duas só depois mesmo. Então é meio complicado. Então, mas aí eu vou passando direitinho para os nossos espectadores o horário, mas acredito eu que não vai ser antes das 10 horas da noite os melhores lances dessas 2 partidas, né? Eu falei em questão desses jogos justamente por causa disso, a diferença que vai dar de um jogo para o outro. Para o próprio torcedor que vai sair para almoçar, e que nem você comentou do Flamengo e Palmeiras, que joga no Maracanã. É uma grande partida, só que o Flamengo pega Botafogo, o Palmeiras joga em casa contra o Bragantino, deve vencer também. Mas independente disso, o Palmeiras já tem grande chance de ser o campeão brasileiro. Que o Palmeiras tem uma grande equipe, que nem aconteceu Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras perdia por 2-0 e conseguiu virar para 3-2, apesar dos erros da arbitragem. Mas o placar foi favorável aqui do Palmeiras, e hoje o Palmeiras tem... A vantagem dele é grande, porque ele tem uma vitória a mais que o Flamengo, ali o critério já diz que ele leva vantagem para o Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos, né? Também. Um jogo a menos. Então, além de ter um jogo a menos... Ficou muito oscilando, assim, muitos jogos o Flamengo estava na frente, porque ele estava com um jogo a mais. Porque senão, se o Palmeiras confirmar, né, a vitória, a gente até falava aqui em pontos perdidos, né? Pontos perdidos a liderança era do Palmeiras, mas ele estava com um jogo a menos. Mas aí depois o Flamengo deu aqueles tropeços. Teve aquela rodada anterior que foi excelente para o Flamengo, porque quando o Palmeiras perdeu para o Bahia. 1-0, né? Só que depois voltou uma rodada ruim para o Flamengo de novo, né? Então aí o Palmeiras começou perdendo 2-0, ainda virou, independentemente lá de arbitragem e tudo mais. A gente também não pode deixar de mencionar aqui o São Paulo também, né? Que não jogou nada no segundo tempo e possibilitou essa reação. Exatamente. Que o Palmeiras conseguiu, o que conseguiu não foi chutando bola lá da defesa dele sem articulação, sem envolver o São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez 2-0 e falou, nossa, rapaz, nós estamos ganhando de 2-0 do Palmeiras. Aí deu aquela pisadinha, né? Vamos tentar enrolar aqui para passar o tempo. Mas é o que eu falo, não dá para você ficar dando toquinho de bola para o lado com o Flamengo e Palmeiras, não. É pedir para perder o jogo. Se entregar a bola para esses 2 times, se você não continuar, se você não mantiver o ritmo que você estava,
e não matar o jogo, né, que foi o São Paulo, não conseguiu. Se você não matar jogo quanto o Flamengo e quanto o Palmeiras hoje em dia, esquece, meu amigo, você vai ressuscitar os caras e você pega o exemplo do Corinthians lá na virada que tomou do Flamengo, agora você pega o Palmeiras aí contra o São Paulo, e nós estamos falando aqui de times, Outro né, jogo jogando. polêmico, né? Tinha esquecido de Tudo ressaltar. jogo polêmico, pois é. Mas assim, os times que recuaram ou desconcentraram é que possibilitaram também essa reação, se o VAR errou ou não errou. O fato é que o Flamengo e o Corinthians, e o Palmeiras estavam no ataque. Né? Então chegaram a atacar e... Então se você não matar o Corinthians contra o Flamengo, o primeiro tempo era para ter feito 3-0, 4-0. Isso aí. Né? Mas a compensação no segundo tempo era para tomar também de 3, 4-0. Mas é isso, se você não matar equipes qualificadas como essas duas equipes, que hoje no futebol brasileiro realmente elas estão acima, e então é exatamente essa questão. O Eduardo Santos está falando aqui, que é exatamente não dá muita torcida, foi o que a gente estava mencionando, né? Aí ele colocou aqui, a organização poderia mudar o segundo jogo da semifinal para 1 hora. É o que a gente estava falando aqui, emendaria, né, os dois jogos e o jogo terminaria ali por volta de 3, 3:30, dava tempo o pessoal também assistir Flamengo. Também concordo. E segurava a torcida, né? Poderia reavaliar isso aí, não sei. Era só questão dos próprios times que vão disputar essa semifinal, devido a essa diferença de um jogo para o outro, se entrar em acordo com o próprio Eric, que é o secretário... porque aí todo mundo tem que concordar. Que é o secretário de esportes, para que possa haver tá muita diferença de um jogo para o outro para os torcedores ficar no estádio. Então, se o pessoal, tanto do Nacional, fecha a porta, Azurra e Manchester, vocês entrarem em contato com o próprio Eric para que possa haver que nem vocês comentaram, começar um jogo mais cedo e terminar antes do horário do jogo entre Palmeiras e Flamengo do Campeonato Brasileiro. Bom, isso vocês terem que entrar em contato junto com o Eric para que possa haver essa mudança, para ele comentar também com a arbitragem, para estar presente aqui no estádio a hora que for começar o jogo, para que não possa haver aquele desentendimento entre a arbitragem, os próprios jogadores, a própria torcida. Se eles entrarem em contato com o Eric, pode até haver uma mudança nesses jogos aí, da semifinal do Campeonato Esporte Bananal. Acho que tem que botar duas coisas em pauta. Qual que é a prioridade, né? Torcida ali para acompanhar. Aí, no caso, teria que ser um jogo às 10 e outro 1. E caso queira emendar um jogo no outro, seria 1 e 3 mesmo. É só essa alteração. Poderia até colocar 10:30, que já é o horário, né? Que já era o horário do coisa, 10:30 e 1 hora. Então, de fato, 1 hora acho que ficaria legal, né? Independente do que for resolvido, se vai manter o de 3 ou não. Eu acho que 1 hora tem que ter o jogo 1 hora. De qualquer forma. Fica a sugestão aí para a organização. Vocês mencionaram aqui, o Eduardo Sandro lá também concordou. Eu acho que também realmente seria uma boa. Até para gravação minha lá também não seria ruim não, porque ir, voltar com equipamento. Às vezes pensa um pouco nos árbitros também para dar tempo de almoçar, né? Bom, mas aí fica a critério das equipes se interessarem por isso, né? E haver a concordância com a organização, porque tem que ver também essa questão de logística, né? A logística tanto da arbitragem quanto das equipes, às vezes tem jogador que veio, o jogo é tal hora dá para eu ir, mas tal hora não dá para eu ir, aí tem isso também, né? Então tem a questão da logística aí das equipes também para poder ver se essa alteração do horário pode atrapalhar alguma coisa. A questão do horário que eu acredito, Ricardo, seria só praticamente o jogo final, o segundo jogo, porque um está marcado para as 10 horas, o outro poderia ser marcado ou 1 hora da tarde, mas assim mesmo ia dar uma diferença grande. De 10 horas para 1 hora são 3 horas de diferença. Então, mas dá tempo de acabar, Helena. O de 10 vai acabar meio-dia, né? Aí o árbitro almoça 1 horinha ali e já começa 1 hora. Mesmo você considerando aí que esse jogo de 10 horas comece 10:15 ou até 10:30 mesmo. Vamos especular legal, aqui. De 10 então dá tempo de terminar. Até pro árbitro até comer, 1 hora né? dá para. Os caras também vão almoçar, né? O único problema que tá a diferença de 10 para 14:30. Isso, então, aí já é 2 horas e meia. São 2 horas. Aí já é muito. Realmente é grande mesmo. Mas é questão essa tabela foi acordada desde lá do início, né? E 14:30 para começar 3, né? A gente sabe que vai começar 3 horas. Eles têm que entrar em contato com o próprio Eric para saber qual a situação que pode ser feita desses jogos, tanto das 10 horas,
que é o fecha-porta contra o Nacional, e do Azul, que está marcado Manchester e Azul para as 14h30. Se houver uma mudança nesse 14h30, diminuir um pouco essa diferença de 14h30, que nem o Cadu falou, para 1 hora da tarde, mas vai em vista muito das pessoas estarem presentes lá para que possa mudar esse horário da Eu acho que até a arbitragem concordaria, né? Porque eles também ficariam esperando esse tempo todo. Até para ir embora para eles seria mais difícil. Perderia o domingo. Mas tem que esperar que essas pessoas possam entrar em contato com o próprio Eric para que possa ser feita essa mudança. Se interessar realmente, né? E não atrapalhar o que foi planejado, tanto pelas equipes quanto pela arbitragem e a própria organização. Porque realmente esse jogo Palmeiras e Flamengo, né, ele pode atrapalhar realmente a presença de público lá no estádio. Meus amigos, estamos aí com mais de 1h30 de programa, são 8h32. Deixar aí o espaço para vocês falarem o seu recado final, alguma coisa que vocês queiram destacar. Para segunda-feira a gente está aqui também firme e forte, né? Não teremos rodadas do Campeonato Brasileiro, é data FIFA. Teremos aí mais alguns times classificados para a Copa do Mundo. Aí a gente vê, né, o que eventualmente a gente vai ter de assunto na segunda-feira. Não vamos ter assunto porque na quarta-feira tem Flamengo e Botafogo, né? A segunda-feira não vai faltar aqui, assunto, cara, não. justamente Já tem focando no Brasileirão mesmo. A gente poderia fazer um convite para alguma equipe aqui segunda, né? Não, então, exatamente. Tá todo mundo. Porque segunda-feira já sai os dois cenários. A gente vai repercutir o Campeonato Municipal. Eu estou falando em termo nacional, lógico, né? Entendi. Até porque eu pretendo depois do. Se bem que o tape, né, vai ficar rodando lá na Gazeta TV em horários alternados, né? O pessoal só sintonizar lá que em algum momento vai aparecer os jogos. Mas vamos ver se a gente consegue passar uns gols aqui também, né, no Sportcast. Então eu digo vai faltar assunto no âmbito nacional e internacional. Entendi. Mas no municipal realmente não vai faltar não, porque a gente vai ter a definição aí, né, dos semifinalistas, né, do Campeonato Municipal 2025. E é o que realmente importa para nós, né? Vamos falar a verdade, né? Bom, Cadu, deixar o seu recado final aí para os nossos amigos. E que bom que você está aqui de novo, né? Espero que você fique mais um tempo. Semana que vem você vai estar aqui também? Vou um mês. Vai ficar um mês direto aí? Vou ficar até o dia 8 do mês que vem. Maravilha. Então. Dia 9 eu vou aplicar o Enem lá em Cruzeiro, na FATEC, né? Dia 9 e dia 16 eu tenho que estar lá. Então até dia 5, dia 7, dia 6 eu tô aí. Então é um mês aí pela frente. Então tranquilo. Pra gente fazer muito programa. Bom demais. Eu queria dar um abraço aí pro Eduardo, né? Senti a falta dele, da presença dele hoje aqui, fala a verdade. Os comentários dele, sempre bem colocado. Verdade. Espero que ele possa voltar logo, em breve, pra gente estar comentando aqui. Né? Deixar um grande abraço para você, Heleno, pro Ricardo, para todos os nossos ouvintes aí. Gazeta cada vez mais crescendo, isso aí tá deixando a gente muito, né? Fica contente. Que a gente que iniciou lá no início, lembra de tudo e vê hoje o patamar que a Gazeta está chegando, cada vez mais aumentando. Então, assim, é muito gratificante isso. E é isso, dá um bom final de semana para vocês, para a galera aí, e até segunda-feira, né? Se Deus quiser, a gente está junto novamente. E amanhã nós vamos estar recebendo aqui a arquiteta Gabriele Abreu. Ela dá uma olhada aqui no estúdio já para fazer um apanhado aqui. É a do queijo? Hã? É a do queijo, não? Não, a Gabriela é arquiteta. Ah, tá, mas tem uma que vende o queijo aí. Não, aquela é a... Você tá falando a Mônica Alvarenga? É Mônica. Porque tem uma que vende queijo. A Gabriela é arquiteta, ela que fez lá a ótica, lá, a Blaze, lá eu pedi para ela vir aqui dar uma olhadinha, sem compromisso. Já falou com ela. A Gabriela quer tá. Mas vamos ver o que ela consegue ajeitar pra gente aqui, pra gente dar uma carinha mais... Né, Cadu? Pra gente ver o que incrementa aqui. Porque logo nós vamos começar a receber uns candidatos aí, uns deputados, o diretor regional aqui o Thales Gabriel já está confirmando uma entrevista comigo aqui no próximo mês. Eles tiveram uma visitação ontem lá no Hospital Regional. Não sei se você chegou a ver o Hospital Regional lá. Chegou a passar por lá? Cheguei por fora, né? Mas ficou muito bom.
Então ontem fizeram uma visitação com a presença do Thales, né? O Thales aí, ele foi decisivo, né, para que esse hospital regional viesse para Cruzeiro. Ele era o prefeito na época, foi reeleito, né? É um cara que está se destacando muito. Agora está desempenhando uma função no governo do estado como diretor regional aqui da nossa região, cuidando aqui de todas essas nossas cidades aqui. E agradecer, né? Nós fomos convidados para estar lá por ele, pela assessoria dele. Estive com a irmã dele em Arapeí recentemente. Então a gente convidou, né? Ele confirmou que estará aqui em novembro. A gente só vai alinhar a data certa para a gente gravar a entrevista. E eu tenho que estar meio ajeitadinho aqui, né, para receber o homem, né? E depois dele vem outros também aí, deputados, né? E outras pessoas aí do governo do estado, até do governo federal também, para a gente incrementar aí, a gente começar mesmo os trabalhos aí. Então a gente precisa dar uma carinha bem legal aí para as nossas visitas, né? Heleno Nogueira, despede da galera aí. Sextou, Heleno Nogueira. Sextou mesmo. O comentarista da Palavra Fácil. Comentarista da Palavra Fácil. Ricardo, queria comentar aqui que dia 12 agora, né, que é Dia das Crianças, que por isso foi cancelada a rodada lá no estádio João Velar, devido a essas crianças, que deve ter alguma coisa para essas crianças que estarão presentes aqui em Bananal. E também queria comentar aqui, cara, a respeito do dia 15 de 10, que são 7 jogos que eles entram no 15 de 10. Você vai pegar Santos e Corinthians. O Corinthians já vem com jogadores praticamente reforçando a equipe do Corinthians, jogadores que estavam machucados, que já vai enfrentar a equipe do Santos. O Palmeiras pega o Bragantino em casa. Dificilmente o Palmeiras perde o Bragantino, sendo que o Bragantino venceu por 1-0 o Grêmio. Até que um rapaz comentou sobre a arbitragem, que é do pênalti. Depois, Botafogo e Flamengo, vai ser lá no campo do Botafogo. Um clássico também, que difícil, o Flamengo jogando fora de casa. O Mirassol pega o Internacional jogando em casa também, o Mirassol, que venceu o Fluminense por 2-1. O Sport enfrenta o Ceará. O Atlético Mineiro, que venceu por 3-1 o Sport, enfrenta a equipe do Cruzeiro. Então, Atlético e Cruzeiro, um grande jogo para a gente ver no dia 15. E o Fortaleza enfrenta a equipe do Vasco, lá em Fortaleza. E no dia 16, o Grêmio enfrenta a equipe do São Paulo. O Fluminense enfrenta a equipe do Juventude. E o Vitória enfrenta o Bahia, que é o clássico Bavi lá na Bahia. Então, esses são jogos de dia 15 e 16. Dia 15 e 16 a gente está vendo esses jogos aí para que possa comentar com você aqui na sexta-feira a respeito desses jogos. Na segunda-feira, né? Na segunda-feira a gente já começa a falar já. Não, 15 e 16 é no meio de semana. Então. Nós temos um programa na segunda-feira. Aí nós vamos falar do jogo da quarta. Então, a gente vai e falar na quarta desses jogos. também. Antes de acontecer o jogo. Isso. Antes de acontecer. Entendi. Eu falei no caso aqui sexta, que já tinham a posição desses jogos que já tinham acontecido. Tá, entendi. Já com os resultados. Já ia falar na sexta-feira que aconteceu. Pô, mas você tá adiantado. Você tá lá na outra sexta-feira já, Leandro? Não, tô falando. Você tá adiantado pra caramba. Eu tô falando na sexta, a gente já fala o resultado de quinta. De quarta. Mas tá assim ótimo. Mesmo, futebol a gente às vezes adianta uma coisa que a gente não pode nem falar, mas a gente acaba falando. Mas pode falar sim, por que não? Lógico que pode falar. Mas tem pessoal que você está sendo adiantado. Vai ser dia 12, domingo, você está lá no dia 15 já. Tá bom. Tá bom. Mas a gente está adiantando, pessoal, justamente os jogos vai acontecendo. A gente vai ver esses jogos e que sejam bons jogos e que a arbitragem também seja boa para as equipes, para que não possa haver o que está acontecendo nesses jogos aí, coisas bobas que acontecem e acabam prejudicando o próprio torcedor, a própria equipe e para o futebol brasileiro isso não é bom. Deixar um grande abraço para essas pessoas que estão nos ouvindo. A gente passou as informações de vocês aqui do Campeonato Esporte Bananal, que no domingo haverá 2 partidas, às 10 horas e às 14h30. Vamos ver se essas equipes conseguem fazer um contato com o próprio Eric, que é o secretário de esporte de Bananal, para que possa haver uma mudança nesse horário dos jogos. Mas se Deus quiser, a gente estará presente no domingo lá, por causa desses jogos, independente do horário. Horário que for, se for mudado, a gente estará presente também. Se continuar comemorado, a gente também estará lá. Então, a gente espera que sejam 2 grandes jogos lá no estádio João Velar e que possam sair os 2 vencedores para a final do Campeonato Municipal de Bananal. Então, deixo um abraço para todas essas pessoas. Estaremos aqui no domingo lá para ver esses 2 jogos. E fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.
Muito bem, Heleno. Eu estava querendo falar do pessoal aqui da live passada, né, do programa de quarta-feira, mas eu não consigo entrar porque a gente está no ar, aí não dá para eu ler os comentários lá. Mas eu vou agradecer todo o pessoal que participou hoje. O Rafael, o Eduardo Sandro, a Rosa, né, Vicentina Rosa. Tiquinho. Grande amigo, Tiquinho. E pelos comentários, agradecer muito a vocês pelos comentários. É engraçado que ele trava o comentário aqui, não dá para... Acho que eu não esqueci de ninguém não, né? Se eu esqueci, eu peço perdão. Aqui eu acho que eu consigo ver. E o pessoal ajudou muita gente hoje no programa, né? Avisou que o som estava com algum problema. O Tiquinho, a Rosa, é isso mesmo. O pessoal que interagiu mais com a gente hoje aqui. Fael, a gente precisa trazer o Fael um dia aqui, rapaz. Falar mesmo, para alinhar, para valer mesmo. O Fael vai ser uma resenha boa aqui com a gente. Além do nosso prazer, né? De receber ele aqui. Grande abraço aí, Fael. Mais um primo, né? Mais um primo, né? Mas fazer o que essa família respira? Esporte e futebol, né? E ainda tem que a gente tem que falar também na outra semana, que a gente tem que destacar o belo trabalho também que está tendo lá do Meninos de Ouro, que também é primo, né? Com o Neto. E não tem jeito, a gente não tem como escapar. Eu falo pro pessoal, tem um amigo meu de Lorena que às vezes acompanha a gente aqui, um grande amigo, né? É colega de São Joaquim, né? Quando eu mudei para Lorena, foi um dos meus primeiros amigos lá em Lorena. E ele acompanha a gente aqui. Ele não conhece quase ninguém, mas acompanha. Aí ele fala, pô, mas só tem parente seu lá, pô, ó, o nepotismo, tá falando, mas a culpa não é minha, a família toda que é envolvida com futebol, respira futebol 24 horas por dia, não tem jeito, a culpa não é minha, não. É culpa do Vodunga, né, da família mesmo, porque não tem jeito. Apesar não Todo mundo foi educado respirando futebol, principalmente, né? 24 horas por dia, tio Danilo e tudo mais, né? Família toda. Tem jeito, a família toda. Valeu então, Heleno. Valeu, Cadu. Muito obrigado. Deixar aqui mais uma vez um abraço para o Eduardo. Estou falando de parente aqui. Tem um comentário lá que eu falei para ela que eu ia mandar um abraço para ela e já estava me esquecendo. Ela fez um comentário lá muito engraçado, meio que brincando com você, falando, quem que é esse menininho aí de boneco que não sabe nada de futebol e fica falando aí e tal? Aí quem que era? A Francisca. Ah, tia Neném. Tia Neném. Aí eu falei para ela, hoje eu vou falar para ele lá, que você brincou com ele lá no... Foi um dos comentários que eu não consegui ler aqui na quarta-feira, né? Aí ela mandou um abraço para você e está acompanhando também. Eu agradeço e eu retorno esse abraço para ela também. Ela brincou, falou que você não tem nada, é um menininho lá de boneco e não entende nada de futebol. Então, mas a lógica é brincadeira, né? Mas valeu então, Heleno, Cadu, obrigado mais uma vez. Meus amigos, estamos encerrando também de novo mais esse Sportcast aqui para vocês. Muito estou olhando aqui, né, nós estamos aqui com mais de 400 visitantes únicos aqui acompanhando o nosso programa. A gente sabe que isso vai aumentar, que o pessoal vê depois, né? E isso só no canal da Gazeta, fora os outros grupos que a gente compartilha, e mais lá na gazetatv.com, né? Que a gente está ao vivo simultaneamente também lá. Então, eu tenho que agradecer muito esse pessoal pela audiência, pelo apoio que vocês mandam para a gente aqui, assistindo nosso programa. A gente fica sempre muito feliz com a interação de vocês. Interagir com vocês no ar é muito bom, né? Interagir ao vivo com vocês é muito legal. Isso só vai crescer cada vez mais, essa nossa interação e essa parceria. Fica então o convite para os podcasts de segunda-feira, destacando, né, os jogos semifinais da Copa Bananal. O destaque principal serão esses jogos. E a gente tem muita expectativa, né, de que serão 2 jogos excelentes. Vamos ter muita coisa para mostrar aqui na segunda-feira do Campeonato Municipal, contando com a presença do Cadu, do Heleno, e com a participação. Segunda-feira ele dá aula lá, né? Então o Eduardo vai encaminhar para a gente vídeo gravado já, voltando a participar com a gente aqui. Nós vamos estar com o time completo, então, a semana que vem. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez e até segunda-feira, se Deus assim permitir.